primeiramente no Salmo 125:1, que diz que aqueles que confiam no Senhor, sim, serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Esse permanecer firme, ser monte, é justamente naqueles momentos em que a gente se depara e sabe que se o Senhor não operar, se o Senhor não der vitória, né, não tem como você fazer do seu jeito. Não adianta você se agitar, você querer no seu tempo, né? Mas entender quando nós somos vaso de honra, né? O Senhor diz lá em Jeremias, assim como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Então o Senhor molda, o Senhor nos faz de uma forma especial e tira de nós aquilo que não o agrada, né? Aquilo que não está condizente à palavra. É por isso que o oleiro tem esses detalhes, né? O amassar, o tirar o lixozinho do barro, para antes de formar o vaso, a pessoa ela passa por um processo, né? É um processo na mão do Senhor. Ele diz, assim como sois o vaso na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Ou seja, o primeiro passo é entregar sua vida ao Senhor. Entregar e confiar nele. Né? Confiar. Aí, quando o Senhor conta essa parábola do oleiro, quando ele fala o coração de Jeremias, ele está falando sobre a transformação que vai acontecer, né? A forma como ele vai lapidar, tirar as sujeiras, as imperfeições, que muitas vezes você não percebe isso quando você está lá no mundão sem o temor a Deus. Então tudo é normal. Mas quando nós passamos por esse processo na mão do oleiro, é um processo que também é árduo, né? Dói. Às vezes você não entendeu, né? Que para ser transformado, lapidado, ser vaso de valor, precisamos verdadeiramente confiar, entender que Deus sempre quer o melhor para as nossas vidas. Então, dê lugar a Deus, né? Peça a Deus para te mostrar aquilo que muitas vezes tem afastado você da presença, tem afastado da família, tem afastado, né, de tudo aquilo que o Senhor tem de bom para a sua vida. Então, não somos perfeitos, viu, irmãos? Cada um de nós somos dependentes desse oleiro, desse Deus. Mas bem pior é ficar longe das mãos dele, né? Como é bom entregar a nossa vida a ele, confiar nele, e ele tudo vai fazer. Ele tudo vai operar em nossas vidas quando somos provados e aprovados. O vaso ele é amassado antes como barro, ele é moldado, né? E depois ele vai passar por um teste, que é um teste de fogo, né? Ali a qualidade do barro, né? A qualidade de acordo com a temperatura daquele fogo, né? O vaso resiste e sai um vaso forte. Então, não ande se vitimizando, né? Se coloque na presença como soldado. Não aceite as coisas que vai danificar você, que vai acumular muitas vezes lixo na sua vida, né? E o Senhor tem coisas novas para a vida daqueles que acreditam, para a vida daqueles que verdadeiramente entregaram-se completamente, não meio termo, né? Que tem as pessoas que querem fazer uma aliança com Deus, mas fica em cima do muro. Um pé lá, outro cai, e aí não dá certo. Ou você é de Deus, ou você serve a Deus, ou serve a Mamon, né? Ao mundo. Mas quando você verdadeiramente se dedica a ser um instrumento de Deus, cada dia você quer limpar-se mais, né? O Senhor diz que quem está limpo, limpe-se mais. Mas quem está sujo, suje-se mais. Por quê? Tem pessoas que andam tão sujas que para ela é normal, a sujeira ela nem percebe, né? Porque ela não quer ser purificada. E o nosso Deus é educado. Ele diz, vinde a mim,
os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, nesse exato momento, quando eu oro por você, eu entendo que Deus, Ele quer fazer a parte dele na sua vida, mas contanto que você também faça a sua parte, né? Eu vejo assim o Senhor socorrendo, Ele está pertinho de você, mas se você não estender as mãos e segurar na mão do Senhor, vai ficar difícil, né? A gente está conjecturando aqui, mas entende, não é fácil, o processo é árduo mesmo, né? Eu lembro que foi um ano para eu ser discipulada, eu fazia muita prova do Deus dos crentes, em tudo que eu fiz prova, eu fui respondida e eu vi que não tinha outro caminho a não ser servir ao Senhor, né? E é muito bom quando você lê a palavra, pede ajuda, direção, né? Começa a entender coisas, o Espírito Santo começa a revelar coisas, e aí você fica na sua intimidade, né? A sua intimidade para com Deus. Então é muito bom quando você cada dia se achega a Ele e Ele se achega a você. Então é importante sim você entregar sua vida ao Senhor. O que é entregar? É aceitar Jesus como único e verdadeiro Salvador da sua vida. Procure alguém que já serve ao Senhor. Muitas vezes as pessoas acham que tem que ir lá na igreja. Se for na igreja é bom, né? Vai lá, assiste o culto e tal. Mas se não, urgentemente procure alguém que serve ao Senhor e diga: olha, eu quero nascer da água do Espírito, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero renovar minha aliança, né? Muitas vezes você a renovou, mas está distante. Então, que haja testemunhas disso e você possa ser identificado como servo do Senhor. E é isso que eu propago nesta noite: salvação, transformação, restauração, né? Então os discípulos diziam para Jesus: para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não estamos aqui pregando religião, viu? Nunca preguei religião, porque a religião mata, né? Mas eu prego o Senhor Jesus Cristo. Então, a denominação que você se sente bem, que seu coração abrir, vá lá, procure o pastor, né? E fique à vontade, vá servir ao Senhor, porque o Senhor nos chamou como família. Ninguém serve ao Senhor dentro de casa só, ou só do seu jeito, não. Para isso, o Senhor nos compara a um corpo que estamos ligados, membros ligados um ao outro, né? E a cabeça desse corpo é Ele, Cristo. É Ele que conduz os membros desse corpo. E eu quero orar por você e com você agora. Vamos falar com Deus. Aprove Deus esta palavra, aprove o Senhor a transformação, a restauração, a restituição, o despertar. Aprove o Senhor, pois o Senhor está vendo, o Senhor está vendo esta pessoa agora. E o Senhor sabe o quanto ela urgentemente precisa dessa aliança, precisa da certeza da salvação. Então que haja agora o desejo no coração desta pessoa de entregar a sua vida ao Senhor, de ser um vaso de valor, um vaso de honra, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus, fazendo tudo conforme a tua palavra. Que esta pessoa se sinta purificada, limpa, que esta pessoa possa ser um instrumento do Senhor, Pai. Aonde quer que ela esteja, usa ela como o Senhor quiser usar. Mas nós cremos, Pai, que toda a maldição do inferno, toda palavra que veio para querer destruir, querer entristecer, já caiu por terra. E nós sabemos que a nossa luta, Senhor, não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as potestades desse século, né? Mas sabemos também que o Senhor veio para dar vida e não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, né? Romanos 8:1. Então receba da parte de Deus a bênção do Senhor, né? E seja restaurado, salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém.